Vamos agora receber dois convidados muito especiais que estão em cartaz em São Paulo, fazendo um musical que nos convida a viajar pela história da comunicação brasileira. Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão, é uma homenagem ao visionário, ao pai da televisão brasileira, Assis Chateaubriand, que é o fundador, né, desse império que nós estamos aqui conversando. Ele transformou a imprensa no nosso país. E o elenco dessa produção está conosco aqui, parte dele, porque o elenco é grande. Stepan Nercessian e Cláudio Lins, sejam bem-vindos. É uma honra recebê-los. Muito obrigada, Ele vai viu? levantar por nós dois. Não precisa. Isso, pode ficar sentadinho, não fique a cara de se levantar, não. Seja bem-vindo, viu? Estamos em casa. Prazer. Com certeza. E, gente, é impressionante, né? Primeiro, assim, que a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui. Mas poucas pessoas sabem da grandiosidade que foi Assis Chateaubriand e vocês mostram tudo isso nesse musical maravilhoso. Com toda certeza. Vai, Claudinho. Não, a gente mostra, na verdade, um pedaço, né? Uma partezinha. A gente se concentra mais nas grandes realizações dele, especialmente na área da comunicação, né? Para quem não sabe, o Assis Chateaubriand foi dono de vários jornais, revistas. A revista O Cruzeiro fazia parte dos Diários Associados, que foi talvez a revista mais importante do século XX, pelo menos até quase ali a metade, até os anos 70, 80, né? Uma revista muito inovadora para a sua época. Vendia 700 mil exemplares por semana. Por semana. Numa época em que não havia nenhum serviço por assinatura e que boa parte da população brasileira era analfabeta. Incrível. Então é incrível mesmo. A TV também não existia? Não. Exatamente. Ele foi o primeiro a trazer a TV para o Brasil. Trazer a TV e trazer um aparelho de televisão também. Porque tem essa história que é muito engraçada, né? Ele traz todo o sistema de televisão, mas as pessoas ainda não têm televisão. Não tinha aparelho. Quem que vai assistir, né? Quem é que vai assistir? Aí, olha só, para ele resolver esse problema, ele manda contrabandear televisão para o Brasil para chegar mais rápido, para as pessoas começarem a ter... Era um artigo de luxo, a família se reunia eu acredito, eu sempre pensei, se o Chateaubriand estivesse vivo hoje, ele estaria assim na ponta da inteligência artificial, de internet, de tudo isso, porque ele tinha sempre tem uma fala na peça que o Cláudio pergunta, mas o que te falta? Ele falou, o futuro. Que na época, eu falei, o que é o futuro? O futuro é uma caixa de luz que transmite imagem. Ele já pensava na televisão. E ele falava, eu quero trazer o futuro para o Brasil, eu vou trazer o futuro para o Brasil. E trouxe. E entre outras coisas, aqui em São Paulo conhece tão bem o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que foi uma criação, a ideia dele de criar, foi ele que... Ele brigou, né, para construírem o MASP. Né? Então ele era um homem assim e criou essa coisa da rede. Né? A rede, que ninguém tinha isso. A rede de comunicação, né? No Brasil todo. O cara tinha um jornal, tinha uma rádio, ele tinha... 200 jornais. A Tupi também, né? A Rádio Tupi, TV Tupi. TV Tupi. Ele que criou a primeira novela. Né? E fazia isso, primeiro com jornal e rádio. Ele tinha o Brasil inteiro numa rede, né? E depois com as televisões e tal. Então, uma pessoa que participou muito do centro do poder. Ele era um cara que sentava junto com o Getúlio Vargas, com o presidente Juscelino, etc. Então, ele foi embaixador do Brasil em Londres, né? Foi da Academia Brasileira de Letras. Foi um paraibano, também. eu acho bacana a gente sempre lembrar. Esse cara veio da Paraíba, lá no outro século. Paraibano que veio e que conquistou do seu jeito, conquistou o mundo e tal. E vocês contam essa história em um musical. Música. Então, a música conduz essa história. Exatamente. E que músicas são essas? Olha, a gente tem músicas que vêm lá dos anos 30 até os anos 80, até um pouquinho já de anos 2000, porque a história, na verdade, começa em 2024 e depois ela começa a viajar no tempo. Então, a gente tem repertório da Carmen Miranda,
A gente tem repertório do Noel Francisco Rosa. Alves, Nossa. muito Noel Rosa. Incrível. Aliás, outro dia disseram que Ivan não tinha Noel Rosa, Lins. tem. Ivan Lins. Aí a gente vai chegar até os anos 80, onde a gente tem Caetano Veloso, Gilberto Chico Gil, Buarque. Ivan Lins, Chico Buarque. Todo mundo. Então, assim, é uma riqueza. E aí é impressionante, né? Quando a gente visita o nosso relicário musical brasileiro, a gente vê a riqueza da música brasileira, que não é uma coisa de ontem ou de pouco tempo. É uma coisa que realmente tem... a gente tem pelo menos aí um século e meio de música muito história, rica, muito boa. E músicas que marcaram muito a vida das pessoas, e algumas ainda estão aí até hoje. A gente ouve em regravações, ou então a gente revisita, e é incrível, é incrível. O Stepan interpreta o Chateaubriand. Isso. E o Cláudio interpreta o Fabiano, que é um jornalista. Conta um pouquinho do seu personagem. O Fabiano é um personagem fictício, né? Fictício, criado para conduzir essa história junto com o Chateaubriand, que é um jornalista desempregado que está meio perdido nessa nossa era da hipercomunicação, né? Onde a gente tem uma quantidade de informações que vindas de fontes não seguras, né? E ele começa a viajar no tempo com o Assis Chateaubriand, e ele começa a ter contato com o jornalismo verdadeiro, profissional, numa época em que o jornalismo ditava, como ainda dita de alguma maneira, mas assim, naquela época, então, mais do que nunca, ditava mesmo a cabeça de um país, né? E a política de um país estava toda ali, nos jornais, principalmente, depois nas rádios e depois na televisão, né? Incrível. E como que é mergulhar na vida e trazer aos palcos Chateaubriand? Então, eu procurei, né? Faço assim, por exemplo, o cara tem uma história dele, e era uma história com várias contradições. Muita gente achava ele apenas um chantagista, porque quando ele queria as coisas ele não media esforços, ele talvez fosse o rei da fake news, digamos, que ele tinha, quando ele queria falar, publique e depois quem quiser que desminta, entendeu? Que é uma coisa muito usada hoje em dia, né? As pessoas falam o que querem e depois a vítima é que tem que se explicar. Então, mas do meio de tudo isso, ele tinha a verdadeira paixão, que era o jornalismo, que era a comunicação. Então, e era mulherengo, que só ele também tinha. As relações familiares dele eram complicadíssimas. Ele deserdou os filhos. Ele, ao mesmo tempo, criou um condomínio, pegou aquele império da comunicação inteiro e deu para 22 empregados dele. Compreendeu? E deserdou os filhos. Nossa. Então, é um personagem assim, que ele é tão rico, tão cheio de coisa, que eu me propus a fazer o personagem e não a julgar nada do personagem. Eu deixo para que as pessoas possam ver. No nosso caso ali, ele serve como um substantivar assim, o espetáculo, porque na verdade a gente pode esquecer que a gente está fazendo um musical com 20 bailarinos maravilhosos. Nossa, vimos cenas belíssimas aqui. As pessoas cantam divinamente. O Carlinhos de Jesus fez a coreografia. Do Carlinhos. E tem que ressaltar isso aqui, sabe? A qualidade do artista brasileiro, principalmente do artista brasileiro que está fazendo musical. A gente hoje já pode afirmar com a maior tranquilidade, nossos artistas não deixam nada a dever para elencos internacionais. Não. O Brasil tem terceiro lugar, né? Quando a gente fala de ranking de qualidade de musicais, Sim. perde só para Broadway e para Inglaterra. Exatamente. E só cresce. E olha, por enquanto, hein? Por enquanto. Por enquanto, é isso. enquanto. Daqui a pouco chegamos E a no gente topo. percebe também o quão impactante é para o público assistir a um musical brasileiro que conta a sua própria história, né? Onde você se identifica, onde a gente fala dos nossos personagens, dos nossos heróis, da nossa música, da nossa cultura. É uma emoção quando as pessoas saem do teatro com uma emoção muito diferente de assistir um espetáculo que vem da Broadway, que é maravilhoso, com todo o respeito, mas que é uma outra coisa, não é uma identificação da sua própria, né, pessoal. Muita gente sai desse espetáculo falando que, olha,
eu tive uma aula de história do Brasil. Pessoas falavam, eu não tinha ideia que isso tudo tinha acontecido no Brasil. Eu acho que o pessoal de faculdade de jornalismo, de comunicação, deve indicar esse espetáculo para a garotada que está estudando ir lá ver como é que tudo começou, como é que e a importância que tem dentro da história do nosso país. Eu fiz novela, a primeira novela que eu fiz em 1972. Foi uma novela em preto e branco ainda, chamada Bandeira 2. Foi minha estreia em televisão. Tinha feito cinema antes, Marcelo Zona Sul, comecei no cinema, depois fiz novela. E fiz uma porrada de novela. Até eu brinquei com o menino, mas era verdade. Às vezes a pessoa fala assim, pô, aquela novela, eu falo, não lembrava mais, porque também... É muita coisa. O HD tem que ir dando vaga a outras coisas. E qual que é a diferença, por exemplo, de interpretar numa novela dos anos 70, 80 para interpretar numa novela de hoje? Como a gente vê até nessa novela, às vezes eu sinto que ficava muito na mão da gente, dos atores, fazer tudo, entendeu? Estavam lá as câmeras. Mais improvisado, assim? Não, improvisado não, de ter uma interpretação quase que só você, o ator, que contava a história. Hoje, a câmera conta, a música, e tem muito mais coisas para enfeitar o pavão, como dizia. Antigamente ficava muito na mão da gente mesmo. Até os diretores hoje em dia dirigem mais, Dirigem muito mais, tem estilo próprio, cada um tem sua... Então, isso aí. Depois as inovações tecnológicas também, que foram gigantescas, né? Eu fiz a primeira novela, eu me lembro que aquele microfone que vinha aqui era um microfone pesado, que a gente tinha que esconder e que dava choque. Nossa, imagina no meio da cena. Mentira, eu já dava fiz choque. muita cena falando, eu te amo, e tomando choque. Às vezes era ligado em a CD, a D, a C. Porra, e aquilo via. E você tinha que falar alto para poder captar. Então, esses recursos foram sendo essa tecnologia. Isso vai direto na interpretação, porque se você tem que falar alto, você tem um tamanho. Se você pode falar baixinho. E que às vezes outra e às vezes é mal usado, né? Porque na medida que os microfones foram ficando bons, os atores foram parando de falar. Então, hoje em dia, tem hora que toda hora eu penso que eu tô surdo, eu tô vendo um negócio. Eu te amo. Vamos agora relembrar o seu momento, Cláudio. Vamos. Bonitinho, né? Marli Bueno e Humberto Magnani, dois queridos colegas que já se foram, né? Magnani. Faz parte. Você cresceu cercado por música, por dramaturgia, né? Da sua casa. Você vê, né? A arte imita a vida imita a arte. Não é mesmo? Em que momento que você entendeu que era artista? Eu acho que eu sempre achei que era. Por incrível que pareça. Eu comecei nos palcos com 11 anos. Antes eu já fazia coros infantis, já participava de coros infantis, já fazia aula de piano, Eu sempre achei que eu fosse ser artista mesmo. Curiosamente, eu fui fazer faculdade de comunicação, publicidade e propaganda. Sei lá por quê, né? Mas é arte. Porque é arte, de alguma maneira é arte, né? Mas sempre tive essa sensação de que eu ia ser artista. Tinha um pouco também a coisa de também querer ser famoso, né? Quando a gente é criança, eu me lembro que eu falava para minha mãe assim: mãe, eu quero fazer televisão, eu quero aparecer na televisão. E ela falava assim: não, você é criança, meu filho, você não pode. Eu falava assim: mas tem o Ferrugem, pode? Aí ela tinha que me explicar: mas o Ferrugem, ele não é criança, ele é um adulto que não cresceu. E ela ficava tentando me explicar para o pessoal de casa que não lembra. O Ferrugem era uma figura que da minha infância era uma figura muito marcante sim. E tal. E ela foi me engabelando, assim, me enrolando, mas não teve jeito. Sempre quis. Veio de berço, não teve jeito. Foi natural. Exatamente. Eu vou lá pra Mulheres de Areia, porque essa novela eu assisti de cabo a rabo. Nossa, essa novela é boa. De cabo a rabo. Como eu amava essa novela, gente. Vamos pra lá, que foi em 1993. Seu personagem era o delegado Rodrigo. Delegado tudo apaixonado. Bonito, né? pra caramba. Delegado. Galã demais. Ele era apaixonado pela Raquel, pela Ruth, pela Rutinha, aí depois apaixonou por ele, vai apaixonando. E o delegado, a única coisa que ele não fazia era não prendia ninguém. É coração mole. Se o delegado não prende ninguém. Essa novela foi um remake, né? Que já era um remake
da primeira versão, que foi de muito sucesso e também foi extraordinária. Eu lembro que eu fui a Cuba por causa dessa novela e andava na rua e ele, comissário, que lá é o delegado, é o comissário, né? E era um sucesso, assim, uma coisa extraordinária, com um elenco maravilhoso, como a gente via aí, a Andréia, né? E Glorinha, Pires, nossa, Frota. Tinha muita gente boa. É uma novela também que deixou saudade. E quando passa, é sucesso de novo. Aí passa aí mas essa é uma obra de arte, né? Essa novela. Demais. E aí, agora, e às vezes eu fico olhando, foi ontem que eu pensei, falei, puta, eu não quero mais ficar vendo, não, que eu fico olhando, pô, não tem mais nada. E aí eu fui vendo como é que é a vida, né? Eu tenho uma roseira muito linda na minha casa que eu plantei. E no vaso, mas essa da rosas, assim, linda. Até tirei uma foto para te mostrar hoje dela. Aí, ao mesmo tempo, como eu fiquei uma semana sem poder ir lá, aí quando eu cheguei, tem aquelas rosas vermelhas imensas. E aí eu comecei a tirar as rosas que envelheceram, que tá ali. Aí, pô, na terceira, eu tava fazendo assim, na terceira que eu fui tirar, eu falei, pô, peraí, isso aqui é um pouco igual a vida. Será que tem uma hora que a gente já não é mais a rosa linda e o cara quer te descartar, assim, como se você não fizesse parte daquela história, daquela roseira ali. Então, às vezes, quando eu fico olhando coisas assim, desde os 14 anos, que eu tenho filmes e imagens, né? Então, tem hora que eu olho que já parece que não me pertence mais, assim. Eu falo, aquilo ficou lá atrás, nem cabe mais dentro de tanta coisa que foi vivida, né? Então, cabe você estar em cartaz com um espetáculo maravilhoso? Sim, não, pro futuro sim. Eu tô falando de recordação, já não tem hora que eu não tenho nem lugar para guardar recordação. Muita história para contar, né? Temos mais história sua agora. Vamos 2004. Vamos para a Esmeralda no SBT, um personagem marcante, José Armando. Vamos tirar. Bianca Castanho, você viu? Queridíssima colega, que hoje em dia mora nos Estados Unidos. Essa novela é uma novela importantíssima para a minha carreira. Um marco. Você teve cenas com a sua mãe, inclusive. Sim, minha mãe fazia minha mãe fazia minha mãe. Maravilhoso. O que facilita muito, né? A verdade ali é rápida. Tudo em casa. E foi uma novela surpreendente, porque foi uma novela muito difícil de ser feita, porque ela tinha esse texto que era um texto muito, muito duro. Ela era ipsis literis a novela, a versão mexicana. E aí nós atores é que tínhamos que dar uma amaciada no texto para ele ficar. Então teve muita dificuldade, eu não esperava. Se não me engano, até hoje é a maior audiência da teledramaturgia do SBT, essa novela. Incrível. Ela batia 20 pontos. Ai, que maravilha, né? Ela batia 20 pontos de audiência naquela época, que já era bastante para o SBT. E foi uma novela que até hoje passa de tarde, assim, de vez em quando o SBT coloca, e acabou me trazendo muitas alegrias, apesar de ter sido um processo muito difícil, porque ainda o SBT ainda tinha um núcleo de teledramaturgia muito pequeno, quase precário. Depois eu voltei a fazer novelas no SBT, e aí eu encontrei um núcleo bem mais estruturado, assim, mas aí nessa época então era difícil de fazer novela lá, mas tá aí. E eu vou mostrar agora um personagem que marcou com certeza, já tô falando por você, tá, Stepan? Marcou com certeza. Você tá falando por mim, você tá falando melhor do que eu. Vou mostrar a Chacrinha? Epa. Olha só, é sensacional. Esse foi um especial comemorando o centenário, né, da Verade Barbosa. Que a Globo fez, Eu gostei que eu tinha feito no teatro, tinha feito do cinema e faltava fazer do habitat do Chacrinha, que era a televisão. E aí tivemos essa oportunidade de fazer. A nossa preocupação é que, ele sempre foi o rei da audiência e batemos os recordes também nessa exibição. Então foi uma homenagem merecida para um grande... E no musical, então, dava até mais nervoso. Porque na televisão, para quem viu o Chacrinha, por mais parecido que ele fosse, mas no teatro, quando é tudo longe, nossa, aí era catártico. Era catártico. Foi impressionante, realmente. No filme também passa bem. Não é? É incrível. Eu trabalho muito bom, fiquei muito grandes feliz trabalhos do Stepan. Ter tido essa oportunidade de representar um personagem tão querido pela população brasileira
né? E que as pessoas sentem falta dele até hoje, porque em televisão nada se cria, tudo se copia. Né? Vamos encerrar esse passeio com a sua última novela? Vamos. Temos Terra e Paixão. Vamos lá, personagem Juiz Guilherme Trindade. Isso foi divertido de fazer, foi bom, divertidíssimo. Né? Foi, na verdade, uma pequena participação de uma cena num capítulo, né? E eu fico muito saudoso de fazer televisão. Eu adoro fazer televisão. Porque televisão tem essa agilidade, tem essa coisa de você ter que resolver tudo ali na hora. As pessoas acham que porque está gravando, você pode repetir, fazer, e não. É uma máquina, né? É uma engrenagem você não que pode. não para. Eu conheço diretores que odeiam ator que fica errando toda hora, quer arrancar a cabeça. Pressão. Porque você tem muita cena para gravar num dia só. Então, você ficar errando muito, você corta o fluxo, a coisa vai atrasando. Então, assim, mas eu adoro, eu não erro. E cabe na sua agenda, porque você tem projeto com seu pai, tem projeto com a sua mãe, está em cartaz. Então, aqui temos atuação, temos música, composição. Sim, cabe. Eu tenho agora o show do meu pai, além de estar em cartaz com o Chateau. Dos 80 anos. Eu estou dirigindo e participando do show de 80 anos do meu pai. Né, justíssimo. O pai dele, para quem não sabe, é Ivan Lins. É bom dizer isso. Ivan A mãe é Lucinha Lins. Exatamente. E a gente está começando essa turnê essa semana, esse fim de semana, no Rio, começa no Rio. Semana que vem a gente está aqui em São Paulo, no Tokyo Marine Hall. E depois tem Nordeste, tem Belo Horizonte, enfim, ele está começando, a turnê está só começando. O show está belíssimo, eu estou muito feliz. Para começar a trabalhar com meu pai é um grande prazer, porque ele é um artista muito generoso, muito do coletivo, muito de trabalhar junto com a banda, de aceitar ideias, de curtir o que está acontecendo. Né, da música. Além de ter uma obra belíssima, reconhecida no mundo inteiro. Então, para quem puder assistir esse show, Ivan Lins, 80 anos, eu recomendo, está muito bonito. Muito emocionante. E olha, é uma honra, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença. Agora, gente, não dá pra perder, né? Precisamos convidar a todos, né, pra assistir Chateau. Com certeza. Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão, que é lá no Teatro Liberdade. Que fica aqui na rua São Joaquim, 129, de sexta às 20 horas, sábado às 4 da tarde, também às 20h30, 2 sessões. Olha. E domingo às 18 horas. E tem os ingressos que você pode comprar lá no simpla.com.br. Que bacana. Dá vontade de encerrar essa pauta? Não dá. Dá vontade de ficar conversando. Vocês. Sigam aí na prosa. Obrigada. Já tive mulher. Não levante, fica à vontade. Fica à vontade. Obrigada, gente. Não, eu vou levantar. Agora eu vou levantar. Agora você vai levantar, então tá ótimo. Sucesso pra Prazer, você. viu, Muito amor? obrigada. Tchau, Obrigada de coração. Obrigado.